sorriso me faz sentir bem. Seu olhar é tão puro e tão belo. Mas o que me deixa alucinada é seu corpo dourado. Teu sorriso me faz sentir. Nossa, mas esse estilo tão meio sofrido pra cantar, hein? Tão belo. Mas o que me deixa alucinada é escrever redação pra Banca da Vampar. Galera, Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. Cheguei, demorei, mas cheguei, gente. Tô aqui, cheguei, chegando. Olha lá. Os filhos fizeram a temida, a cabulosa, a tormenta, prova da PM Paraná no dia 13 de junho, que foi dia do meu aniversário. E saíram de lá atordoados, angustiados, sem saber o que fazer. Uma galera entrou em contato comigo lá no meu Instagram. A propósito, se você não me segue lá no meu Instagram, Profaprisátera. E queriam muito que eu corrigisse as redações deles, né, para que eles vissem como que eles vão na prova. Antes de entrar nesse mérito, eu quero só informar o seguinte. Galera, a correção de um professor isolado é diferente da correção feita pela banca. Como assim, professora? Quer dizer que você não corrige igual eles? Galera, os professores que participam, né, de seleções de correção, eles estão num momento isolado, eles estão num contexto diferente do meu, né, num contexto diferente da minha correção. Então, é por isso que eu evito corrigir e dar as notas de redação após provas, né, justamente eles abrem até recurso por esse motivo, né, para evitar que passe alguma coisa. Como são muitas redações, como são muitas correções em um curto espaço de tempo, eles abrem aí para recurso justamente por esse motivo, tá? Então eu quero que vocês foquem no conteúdo, nos pontos que eu assinalar desse aluno. Deixa eu só ver se eu tirei o nome dele aqui. Deixa eu só tirar o nome dele da folha, que aí ninguém fica vendo com quem, né? E aí, gente, eu quero só abordar o seguinte, tá? Eu vou analisar com vocês a redação e o que esse filho escreveu. Ponto. Tá? Para que vocês entendam aí a estrutura do texto e para que vocês saibam como escrever aí quem for fazer a prova da Polícia Civil do Paraná também, que é a mesma banca. Tudo bem? Vamos lá então? Então vamos, né? Partiu! Olha lá, aqui está a prova de redação, né? Ela manda bem certinho aqui, um texto dissertativo argumentativo, que é o gênero cobrado. Então, o que significa o gênero dissertativo argumentativo? Que vocês têm que ter uma tese, né? Que vocês têm que ter um ponto de vista e que vocês devem defender esse ponto de vista por meio do quê? Por meio de argumentos. Então, esses argumentos, eles precisam estar bem detalhados, eles precisam estar bem definidos. O gênero dissertativo argumentativo, ele exige isso. Não basta simplesmente que vocês apresentem informações sobre o tema ou que vocês descrevam informações sobre o tema. Não, vocês não podem apresentar fatos, dados, estatísticas. Vocês precisam apresentar essas informações defendendo o ponto de vista de vocês, defendendo esse posicionamento de vocês, tudo bem? Então isso precisa estar muito claro, precisa estar muito em evidência no texto de vocês. A primeira proposta falava sobre a Lei 14.016 de 2020, que versa sobre o combate ao desperdício e incentivo à doação de alimentos excedentes, tá? Então ela aborda essa perspectiva. Não vou ler todo o texto de apoio com vocês, mas vou destacar alguns pontos. Então, olha lá. Deixa eu até pegar aqui para ficar mais fácil. A lei autoriza os estabelecimentos que produzem e fornecem alimentos, incluídos os in natura, produtos industrializados e refeições prontas para consumo, a doarem gratuitamente os excedentes não comercializados e ainda os próprios para consumo. A autorização engloba hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todas as demais empresas que oferecem alimentos para o consumo de trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de parceiros, de pacientes e de clientes em geral. Tudo bem?
Como condição para a doação, a lei determina que os alimentos precisam estar dentro da data de validade e conservado nas condições especificadas pelo fabricante e que a sua integridade e segurança sanitária não sejam comprometidas e que estejam mantidas as suas propriedades nutricionais. Tudo bem? Então essas doações, elas podem ocorrer mediante colaboração do poder público, né? Traz os beneficiários, traz todas as informações. A grande relevância da lei, olha só, são alguns pontos que eu julguei necessário destacar aqui com vocês. A grande relevância da lei é com relação aos doadores e intermediários, pois adverte que, em hipótese alguma, as doações representarão relações do consumo, né? E prevê que apenas responderão por danos causados pelos alimentos doados se agirem com dolo específico de causar danos à saúde de outrem, tudo bem? Então, algumas informações importantes, tá? Então, ela diz que a responsabilidade do doador se encerra na primeira entrega ao intermediário, quando feita diretamente, né? E quando for feita diretamente é o beneficiário final, tudo bem? A lei é extremamente positiva e é de grande relevância ao combate ao desperdício. Apesar das doações de alimentos excedentes nunca terem sido vedadas, a norma positiva e delimita um ato que deveria ser praticado recorrentemente e que não era pelo receio da possível responsabilização dos doadores por eventuais danos causados pelos alimentos doados. Então, esse primeiro texto de apoio, ele traz algumas informações referentes ao desperdício, né? Traz alguns dados que mostram, né, esse desperdício que acontece no Brasil e traz informações referente à lei, né? A importância da lei e o que dispõe a lei. Ponto. Tudo bem? O texto 2 fala do CRN 9 e manifesta-se a respeito da lei federal que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Então, aqui o segundo texto já é diferente do primeiro, ele já não traz uma disposição legal, ele traz o quê? Ele traz informações do CRN, né, no que tange a essa questão. Então, olha lá. O objeto da presente manifestação desse Conselho trata da lei tal que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Entretanto, alguns pontos dessa norma merecem especial atenção no que tange à aplicação dos dispositivos apresentados a seguir. Deixa eu só diminuir. No Brasil, a situação de saúde se caracteriza por um elevado perfil de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas ao consumo de alimentos inadequados. Dentre esses, destaca-se o alto consumo de alimentos e bebidas com excesso de sal, gordura e açúcares, contrariando as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, que orienta priorizar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Considerando o parágrafo 2 do artigo tal, o texto estabelece que a doação poderá ser feita diretamente em colaboração com o poder público ou por meio do banco de alimentos. No entanto, o dispositivo coloca o poder público como um coadjuvante na relação entre o doador e os beneficiários, quando, na verdade, a responsabilidade pela garantia do acesso aos alimentos deve ser assegurada pelo Estado, conforme o artigo 6º da Constituição. Assim, os estados têm o dever de prover esse direito para a população, e essa responsabilidade consiste no dever de prover alimentos seguros para o consumo diretamente a indivíduos ou grupos incapazes de obtê-los por conta própria até que alcancem a condição de fazê-lo. Há que se ressaltar, né? Então ele traz aqui que o novo texto aprovado trazia os bancos, né, as instituições. Nesse interim, ao suprimir o legislador minoriza a importância dos bancos de alimentos, deixando de considerar o acompanhamento feito por um profissional habilitado, que no entendimento deste conselho é de suma importância para a garantia da qualidade e da segurança sanitária dos alimentos a serem doados para os beneficiários. Então, ele está falando que essa doação de alimentos sem controle, sem fiscalização e sem cuidado do profissional responsável por isso pode causar prejuízos àqueles que recebem, né? Fazendo análise do artigo 4, tá, da esfera penal,
por doença de transmissão alimentar com alimento causador desta relação, comprovar a responsabilidade, tarará, e aí ele complementa, né? A lei não estabelece quem fará a investigação e sequer prevê a guarda de amostra de produtos a fim de subsidiar um procedimento analítico, né? Ele fala que a lei simplesmente manda doar e que ninguém vai controlar e se foi alimento vencido ou se foi alimento que faz mal à saúde, né? Porque não vai guardar a amostra disso. Finalmente, é comprovado que alimentos ultraprocessados são desbalanceados nutricionalmente e o consumo compromete a saúde da população devido às elevadas quantidades de açúcar, sódio e gordura nesses produtos alimentícios. Destaque-se que o Guia Alimentar recomenda que se evite o consumo de produtos de alimentos ultraprocessados, né? Então, olha só. O texto 1, ele nos trazia informações referentes à lei, né? A lei que fala do desperdício. E o texto 2 fala sobre o conselho manifestar-se a respeito dessa lei, né? Falando do desperdício de alimentos. O comando nos dizia o seguinte: com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema doação de alimentos entre o combate ao desperdício e o risco à saúde. O seu texto deve contextualizar a temática, defender claramente um ponto de vista sobre o tema, respeitar as características do tipo do gênero solicitado, empregar a norma culta e ter de 20 a 25 linhas. Vem comigo. Galera, o gênero dissertativo argumentativo, como eu já mencionei para vocês, né, já mencionei aqui em alguns vídeos e até vivo falando lá no meu Insta, ele exige um posicionamento. Ele exige que você se posicione em relação à temática. Então, você precisa ter uma tese muito bem definida, você precisa ter uma tese muito bem delineada e ter argumentos que comprovem esse posicionamento de vocês. Então, ao ler os textos de apoio, ao ativar os seus conhecimentos de mundo e ao saber o que você precisa produzir, ao saber, né, o posicionamento que você adotou frente a essa situação, você vai trazer os argumentos que mais consigam persuadir, convencer o seu leitor. Ponto. É isso que você tem que fazer. Então, essa é a estrutura do gênero. Professora, mas no meu texto eu escrevi num parágrafo sobre a doação e no outro parágrafo sobre a ponto negativo. Um ponto positivo e um ponto negativo. Galera, você tem que defender o ponto de vista. Você tem que defender um ponto de vista em relação ao tema. Você abordar um ponto positivo e um ponto negativo, você está expondo, você está ficando em cima do muro, você não está nem defendendo e nem atacando. Então, no gênero dissertativo, ou você ataca ou você defende. Então, ou você ataca dizendo que é um risco à saúde ou você defende dizendo que combate o desperdício. Tudo bem? Então você tem que escolher um lado, você tem que escolher um posicionamento. Então, ou é entre o combate, ou você tá falando, né, do risco à saúde. Paz do Senhor, tranquilo? Vamos ver aí como que a banca vai avaliar os demais textos. Eu não estou querendo dizer que você, por ter escrito de outra forma, vai ter zerado a redação. Esse é o meu entendimento como professora. Então eu estou colocando o meu na reta fazendo isso. Mas eu acho que alguém tem que se posicionar em relação a essa postura. Então pode ser que a banca aceite alunos que abordaram as duas formas e pode ser que a banca simplesmente avalie aí quem escolheu um lado e pau no gato, né? Por quê? Porque ela diz claramente um ponto de vista sobre o tema. Ponto de vista é você dizer, eu quero essa garrafa da Tupperware porque ela é grande e eu não quero essa garrafa da Tupperware porque ela é grande. Então eu tenho que ter um posicionamento. Eu não posso dizer, nos dias que eu tô de carro eu quero ela, nos dias que eu tô sem carro eu quero a outra, porque daí quando eu tô com carro eu consigo carregar dentro da bolsa, entendeu? Então você tem que ter um posicionamento muito bem marcado, tudo bem? Então olha lá. Esse aluno, ele me mandou a redação, pediu para que eu corrigisse por vídeo, né? Ele é aluno do Redação Legal, lá na minha plataforma. A propósito, se inscreve no meu canal, comenta no vídeo, dá um gostei no vídeo, né? Valoriza essa professora que está fazendo esse trabalho com vocês, né? Bora lá, né, meu filho? Então, ele escreveu a introdução, ele trouxe o D1, ele trouxe o D2 e ele trouxe a conclusão. Ele falou que na prova ele escreveu 22 linhas porque a resposta era a folha de resposta era mais larga. Então, olha lá.
A lei aprovada de doação de alimentos é muito benéfica no combate ao desperdício de comida e seus benefícios são maiores que os riscos à saúde. Olha lá, é só cuidar com benéfico e benefício, né? Então, ele trouxe aqui na introdução, gente, ele já trouxe no primeiro período a tese dele. Ele já trouxe o posicionamento dele bem marcado aqui na introdução. Vocês estão visualizando isso? Então, aqui, ó, ele já trouxe o posicionamento bem marcado. Então, ele falou que a lei aprovada é muito benéfica. Por quê? Vai trazer. Isso porque a desnutrição e a falta de alimentos no mundo só existem porque os alimentos são mal distribuídos. Sabendo disso, é preciso destacar os benefícios no combate à desnutrição infantil e à diminuição da fome no Brasil. Tudo bem? Eu achei que ficou um pouco repetitivo a questão dos benefícios e acho que você poderia ter reformulado melhor ali a questão do são mal distribuídos, tudo bem? E eu orientaria você delimitar no Brasil, tudo bem? Como nós estamos falando do Brasil, eu oriento você falar do Brasil, tá? Então aqui nós conseguimos visualizar. Aqui, ó, a tese dele ficou bem marcada, né? E aqui ele trouxe a antecipação dos argumentos dele. A introdução dele ficou bem organizada, ficou bem escrita, tudo bem? Só cuida, filho, com o uso do gerúndio. Lembra que eu falava isso nas correções? Então, muita atenção aí com o uso do gerúndio no texto de vocês, tudo bem? Usou aí os conectivos de progressão textual para iniciar os parágrafos, tá topper, né? Então, olha lá. Primeiramente, ao aprovar essa lei, o país avançou no combate à má alimentação das crianças carentes. Porquanto há muitos restaurantes e lanchonetes que comercializam alimentos de qualidade. E, olha lá a ortografia, a partir a partir de então, podem doar seus excedentes a famílias com crianças carentes sem medo de sofrer penalidades por isso. Assim, os menores em desenvolvimento têm a oportunidade de alimentar-se, evitando sua morte precoce. Olha lá a ortografia e cuidado com o excesso de gerúndio, tudo bem? Eu quero que você cuide, filho, com uma abordagem superficial, tá? Você delimitou demais a questão das crianças, tudo bem? Então você poderia ter falado no todo, não precisava ter falado apenas na questão das crianças, tudo bem? Eu acho que você poderia colocar das pessoas carentes, não delimitar dessa forma, porque querendo ou não, vamos pensar no todo, as crianças elas frequentam as escolas, né? E as escolas são espaços em que elas conseguem se alimentar, né? Com a merenda das escolas, CMEI. Então, eu acredito que você não precisaria ter delimitado dessa forma aqui. Você poderia ter colocado as pessoas carentes de modo geral, aqueles que não têm condições de modo geral. Tudo bem? Mas a tua estrutura tá certa, tá? Tá bem organizada, tá bem produzida, tá? Tá tranquilo. Então, ó, porquanto há muitos restaurantes e lanchonetes que comercializam alimentos de qualidade e a partir de então, podem doar seus excedentes a famílias com crianças carentes sem medo de sofrer penalidades por isso. Assim, os menores em desenvolvimento têm a oportunidade de alimentar-se, evitando a morte precoce. E não seria nem só a morte, né, filho? Seria também problemas relacionados à má alimentação, como a desnutrição, anemia, né? Problemas de crescimento de modo geral. Quero que você cuide da repetição, ó, crianças carentes, tá? Eu quero que você dê uma atenção aí a esse aspecto, tudo bem? Ademais, a falta de comida para pessoas mais pobres, olha lá a concordância, não é mais o problema. Porque essa decisão esclarece, olha lá a ortografia, que os brasileiros são capazes de produzir, vender e alimentar as pessoas em vulnerabilidade econômica, principalmente moradores de rua. Então, essa bela iniciativa estimula não só o comerciante, vírgula, como também a população em geral a combater a fome, o desperdício e as doenças que a falta de alimentos causa, tá? Deixa eu pensar aqui, ó. E a diminuição da fome no Brasil. Deixa eu pensar aqui no argumento que você trouxe. Você falou da desnutrição e da diminuição da fome, né?
Porque essa decisão esclarece que os brasileiros são capazes de produzir, vender e alimentar pessoas em vulnerabilidade econômica, principalmente moradores de rua. Eu só tô pensando nesse teu primeiro argumento, né? Como você delimitou das crianças, agora faz mais sentido de você ter trazido isso, tá? Ficou melhor organizado agora esses dois parágrafos, né? Beleza. Ademais, deixa eu só voltar aqui. A falta de comida para pessoas mais pobres, deixa eu só abrir aqui. Não é mais o problema. Esse tópico frasal você poderia colocar, né? Que a falta de comida para as pessoas mais pobres, com a implementação dessa lei, com essa questão da doação de alimentos, não é mais o problema, entendeu? Então eu acho que você só poderia colocar aí relacionando a lei, tá? Porque, né, isso ocorre devido a. Isso pode ser evidenciado, ou dessa forma, nesse sentido, desse modo, tá? Evita aí o porquê no início. Esclarece que os brasileiros são capazes de produzir, vender e alimentar as pessoas em vulnerabilidade econômica, principalmente moradores de rua. Então, essa bela iniciativa estimula não só o comerciante, como também a população em geral a combater a fome, o desperdício e as doenças que a falta de alimento causa. Portanto, a lei que aprova a doação de excedentes de alimentos favorece a todos como sociedade, principalmente, cuidado com a repetição, as famílias e grupos de pessoas que necessitam se alimentar, primeiro para matar a fome, depois para manter-se alimentado e combater as doenças. Dessa forma, o Brasil se destaca mundialmente como um país sem fome e desperdício e proporciona dignidade e fraternidade a milhões de brasileiros. Eu sugiro retirar esse período final aqui, fraternidade, tá? Ficou meio utópico esse final, tá? E eu acredito que você poderia ter feito menção a essa questão do risco à saúde, tudo bem? Aqui a sua conclusão, ela acabou ficando um pouquinho repetitiva, né? Ela acabou ficando um pouquinho repetitiva, e eu sugiro que você comente, né, que nenhum risco à saúde, né, nenhum risco decorrente desse alimento que pode não ter tanto valor nutricional é superior à fome, né? O bem maior é o que? É acabar com a fome, é alimentar essas pessoas. Então, isso é o ponto central. É isso que deve acontecer. Não, se preocupar se está comendo alimento industrializado ou não. Então, eu acredito que você poderia ter dado uma ênfase aí ao final, né, da sua conclusão nessa perspectiva, para evitar, né, de você não abordar essa questão que a banca orientou, né, do risco à saúde. Então, mencionar que o risco à saúde causado pela fome é infinitamente maior do que o risco causado pelo consumo de alimentos que são ultraprocessados. Eu quero que você cuide com a repetição de algumas palavras, sociedade, principalmente. Eu quero que você cuide com essa produção em períodos curtos e cuide para a sua conclusão não ficar maior que o seu desenvolvimento. Então, eu quero que você pense em argumentos, né? Sempre falo você, mas eu falo os alunos que estão assistindo o vídeo, né? Ao vídeo. Pense em argumentos efetivos e que defendam um ponto de vista. Qual foi o ponto de vista defendido por esse aluno? De que é benefício, né? É o combate ao desperdício e o risco à saúde. Isso combate o desperdício. Então eu quero que vocês sempre reiterem esse posicionamento. Fala, né, que desperdiça a comida, né? Que isso é um combate a esse desperdício, que além de evitar o desperdício, pessoas serão alimentadas, famílias serão salvas, vidas serão salvas pela distribuição desses alimentos. Então era isso que precisava ficar bem claro no texto de vocês, que não é um risco à saúde, pelo contrário, ele facilita aí, né, ele faz com que não ocorra o desperdício de alimentos e facilita a vida daqueles que recebem esses alimentos, né, proporciona melhores condições de vida àqueles que recebem os alimentos. Paz do Senhor? Anota, meu filho, quem vai receber vai ser o dono da redação, somente ele. E se você quer ter sua redação corrigida, meu amor, pela Priscilane, só vem. Entra lá na plataforma profaprisatera.com.br e vem me seguir no Instagram. Bora, fi! Bora! Sumiu minha cara! Agora eu volto! E bora escrever redação, meu fi!